Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela noite que se passou, por este novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá para vivermos. Que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 18, que diz assim: Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o diabo foi um anjo criado por Deus naqueles 6 dias da criação. A Bíblia não nos diz qual dos dias ele foi criado com todos os anjos. Não se sabe como e nem o porquê, mas o diabo se revoltou contra Deus e quis ser igual a Deus. E foi expulso da presença de Deus, tornando-se inimigo de Deus e da criatura que Deus mais ama, o ser humano. O diabo foi expulso da presença de Deus, mas Deus permitiu que ele tentasse o ser humano, criado com o tal do livre-arbítrio, que lhe dava a capacidade de escolher o certo e o bem, ou o errado e o mal. Ainda hoje o diabo está em volta de nós, tentando-nos a nos afastarmos de Deus, da sua palavra, da oração da igreja e vivermos em pecados, como diz 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo só pode tentar o cristão, mas não pode dominá-lo, pois o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Na época de Jesus e dos apóstolos, haviam pessoas que tiveram contato com o diabo e foram dominadas por ele, como é o caso dessa moça que fala o texto assim. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Como ela era escrava, os donos dela ganhavam dinheiro com as suas adivinhações do futuro. O estranho do texto é que o demônio que dominava essa moça reconhece que Paulo é o enviado de Deus para salvar as pessoas. Veja o que dizia o demônio na moça: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Até mesmo o diabo e os seus anjos maus são obrigados a reconhecer, e neste caso, até proclamar para todos que Jesus Cristo é o Salvador, e aqueles homens falam da salvação que todos poderiam ter pela fé em Cristo. Lembrei de outra situação em que os demônios reconhecem Jesus como o Salvador do mundo, em Marcos 1, 21 a 24, que diz assim:
Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Fiquei agora pensando, se até o diabo, por obrigação, não por fé, reconhece que Jesus é o Salvador do mundo, por que o ser humano teimosamente se recusa a reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador do mundo, Senhor de tudo, e por que o ser humano não entrega a sua vida para Ele? Outra coisa que me chama a atenção em outro texto é que até mesmo o diabo e seus anjos tremem de medo diante de Deus, como diz Tiago 2,19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Até os demônios também creem e tremem de medo. Mas o ser humano não tem temor, nem amor, nem fé, nem receio de onde vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo por amor, para receber em si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus como nosso substituto e pagar na cruz a nossa dívida com Deus por causa de nossos pecados. Quando ele disse no alto da cruz: "Está consumado", afirmou categoricamente que o diabo, o inferno e a morte foram vencidos, e todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A moça endemoniada proclama aos quatro ventos assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Por que então o ser humano se recusa a crer em Cristo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus? Estimado irmão e irmã, por amor, Deus libertou aquela moça endemoniada da ação do diabo em sua vida. Por amor, Deus libertou você, eu e todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador dos pecados, do diabo e do inferno. Pela fé em Cristo, nós já temos a salvação eterna, mas precisamos passar por este mundo que é dominado pelo diabo. Vivemos uma guerra espiritual. O diabo está em volta de nós procurando nos envolver tanto com as coisas materiais deste mundo para não termos mais tempo para meditar na palavra de Deus, orar, participar da igreja. E somos tentados diariamente a pecar. Vamos deixar o diabo tomar conta de nós? Vamos ser dominados pelo pecado e perdermos a salvação eterna? Só há um jeito de resistir ao diabo e às tentações e permanecer fiel até a morte e receber a coroa da vida eterna no céu: se firmarmos nossas vidas na palavra de Deus, na oração, na igreja, e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Como aquela moça endemoniada deve ter ficado feliz quando foi libertada por Cristo da escravidão de Satanás. Fique feliz você também, porque Jesus Cristo na cruz libertou você do pecado e da condenação no inferno. Não deixe que o pecado e o mal tomem conta da sua vida. Encha a sua vida da palavra de Deus, sirva a Deus, busque a Deus em primeiro lugar em sua vida, ame a Deus acima de todas as coisas. Diariamente ao acordar, ore a Deus pedindo sabedoria para viver o dia na fé, na esperança e no amor de Cristo. Isaías 40, 27 a 31 diz assim: "Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro.
Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos libertados do diabo, do pecado e do inferno. Que nós, através da fé em Jesus Cristo, possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Sua palavra. Que nós possamos fazer a Tua vontade em nossas vidas, Te buscar em primeiro lugar, Te amar acima de todas as coisas, e juntos de outros cristãos nas igrejas, proclamarmos para este mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.